Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária número 21 da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, 9 de dezembro de 2025, às 14 horas, forma híbrida. Hoje, composição da Câmara será através da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, a quem cumprimento, boa tarde, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, boa tarde, cumprimento. Também conosco se encontra o procurador presencialmente, doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, a quem nós cumprimentamos neste momento, e o defensor público, doutor José Laerte Marques Damasceno, de forma virtual, também a quem cumprimentamos neste momento. Eu cumprimento a todos os advogados, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo de forma virtual, e submeto para apreciação e aprovação a ata da sessão ordinária de número 20 da Quarta Câmara Criminal de 2 de dezembro de 2025. Excelência, Pois eu não. fiquei só com uma dúvida, eu até me comuniquei com a doutora Thais em relação a essa última ata. Desembargador Jaime, o senhor recorda que na última sessão eu tinha me comunicado no chat sobre um voto que eu era contrário, não, né? Eu não anotei, Thais, e assim, eu só fiquei na dúvida se realmente era unanimidade ou maioria, mas aí não tem como agora a gente resgatar essa informação, né? Porque o chat da semana passada não fica mais aqui, né? Eu me votei provisoriamente, contrariamente. Quando eu cheguei na sessão, o desembargador já me disse, não, Ângela, traz aqui que a gente debate. Eu digo, não, já é um assunto que eu já tenho um entendimento firmado, você não basta consignar a maioria. E aí eu vi que não existe nenhum de Mas eu acho maioria. que ele acabou se acostando, não Ah, foi, não? foi, né? Ele acabou se acostando, lembra, já? E ficou por último. Aí você acabou se acostando, então eu acabei Porque havia um acompanhando. questionamento do tráfico privilegiado, que foi aquela fração que Vossa Excelência Isso, levantou. isso. E havia essa outra minha que eu preferi não debater, porque era uma questão de que não comportava muito debate, porque é só questão de entendimento, não é de interpretação de fato. Eu também não Que ficaria lembro. como. Então, vamos fazer o seguinte: nós Não, homologaremos eu homologo, né? E eu vou fazendo ficar essa mais ressalva. atenta, mas eu queria saber o seguinte: quando vocês, aí a informação mesmo para mim, quando eu voto contrário, que a gente tem a votação provisória, que a gente pode acompanhar, pode fazer contrário, contrário com declaração. Quando eu coloco o voto contrário, que eu consigno isso na provisória, que precisa confirmar em sessão, vocês têm acesso a essa informação? Ah, tá. Mas eu vou pedir para que seja consignado na ata o que quem é que acompanha fazendo a ata. Vamos ter. Não, já está aprovada, desembargadora presidente. Eu só apenas estou trazendo isso para que eu mesma tenha mais atenção e porque eu pensei que quando a gente consignava contrário, como nos impedimentos, quando a gente coloca impedimento, não já fica, né, para vocês? Sim. Mas o voto contrário não, né? Ah, tá. Então, de outra vez, eu vou anotar até para. Consignar. Mas, como foi dito aqui na sessão, deveria ter sido consignada em ata. Mas não foi. Não foi, porque é isso que eu estou dizendo, desembargadora Silvia. Ao final, você Quando eu falou. cheguei, eu disse ao desembargador Jaime que eu não iria é, debater em Entendi. sessão e Entendi. ia só consignar o contrário, o voto contrário. Só que na minha cabeça, quando a gente coloca o contrário no provisório, vocês teriam conhecimento, Não. mas Tem não que é, vir do né? gabinete Tá. De outra vez eu tenho esse cuidado. De outra vez eu tenho esse cuidado para eu aprender. Não, desembargador, é porque eu fiquei nada. Não é porque Porque a gente se era um tem entendimento que eu de tinha contrário ao uniformizar. de Vossa Aí é Excelência, dessa e eu forma. voto acompanhando Vossa Excelência, fica um tanto quanto incoerente, né? Mas foi a falta de minha familiaridade mesmo com o sistema. Por isso que eu estou perguntando, para de outra vez Se vier não na acontecer nada. sessão, se fosse dito na hora da sessão, né? Aí a Pronto, gente como teria hoje eu deixei de consignado. votar num, também desembargador Jaime, para a gente pelo menos conseguir na ata. É. Tá certo. Não, é porque também perde, né, a conversa Eu já anterior. acompanhei o acompanhamento.
Sim, Pois Vossa bem. Excelência, na Então, hora, de momento oportuno, homologados, tá né? bom. Eu só queria tirar essa dúvida. Tá certo. É verdade. É, tá bom. Então, processos retirados de pauta, número 23 da pauta número 19. Não, já homologamos. Só submeteu A submeter a ata e já a homologação dos votos ficam as partes dos seus respectivos defensores cientes que a pauta 19, disponibilizada por meio de publicação do Diário da Justiça Nacional e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamento na sessão ordinária hoje realizada, teve os votos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se o de destaque, no caso, pedido de vistas que hoje não há ou sustentação oral. Retirados de pauta, número 23 da pauta número 19, apelação criminal 0013-44550-2017, de relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Confere, desembargadora? Também número 25 da mesma pauta, apelação 0283-69403-2021, também da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Adiados, número 8 do roteiro extra-pauta, habeas corpus criminal, de minha relatoria, 063053981-2025, e número 8 é o mesmo, né, da pauta 19, tá? só que um é extra pauta e o outro é pauta. No outro da pauta, Isso. número 19, apelação criminal, processo de minha relatoria também, 021467395-2025. E já adianto que o habeas corpus foi retirado de pauta hoje, em razão da senha processual ter chegado somente na data de hoje, da senha do processo original. Por isso que eu retirei de pauta. Adiados todos da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, número 32 do roteiro extra-pauta, embargo de declaração 062-8037-72-2025, número 15, agravo de execução penal 0026.597-2019, número 18, recurso sentido estrito 000081691-2018. E número 35 da pauta 19, também, apelação criminal 020612345-2024. E para a sustentação oral sobre os processos com segredo de justiça, advirto que somente poderão ser ditos as primeiras letras dos respectivos nomes das vítimas, os termos das legislações pátrias. Sobre a observância das vestimentas talares, ficam os defensores cientes que é obrigatório o uso de vestes talares para a realização de sustentação oral, ainda que de forma virtual. Agora, já passamos o novo regimento, também as vestes talares ou se o advogado estiver de terno e gravata, dessa forma, né? Observação 3, se houver solicitação de sustentação oral, serão realizadas 2 chamadas para que o advogado ou a advogada proceda à respectiva sustentação. Ressalve-se que, não estando o advogado presente no momento da chamada, a ordem dos trabalhos prosseguirá normalmente, sendo proferido o resultado do julgamento do processo correspondente. E aqui também eu já faço uma outra situação que seria somente uma chamada agora a partir do novo regimento. É isso, desembargador Ângelo, desembargador Jaime? A nossa última reunião com relação ao novo regimento interno. E sobre a privacidade dos presentes da sessão de julgamento, advirto que já estará disponibilizada essa sessão no YouTube e que somente poderão ser filmados ou gravados através da resolução do CNJ, a nova resolução. Qual é o número da resolução, doutora Thais? Esse é o número 9. A gente precisa anunciar, porque isso tem que ser feito até ao início de cada sessão. Hoje teremos 5 sustentações orais e daremos preferência
as sustentações que chegaram presencialmente. No caso, a primeira, processo 0630437-432-37-2025, número 5, extra pauta. De minha relatoria, a advogada doutora Elaine Maria Mota Araújo. Paciente, Antônio Douglas Nascimento do Vale. Pronto, doutora Elaine. Seja bem-vinda. A senhora dispõe de 15 minutos. A partir de agora, a senhora tem 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, eminentes desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público e senhoras e senhores, em boa tarde. A sustentação é uma questão de ordem e urgência. A saúde do paciente. É um paciente que tem cardiopatia, foi pedido de liberdade provisória, no qual o juízo pediu que a unidade prisional mandasse relatórios do estado de saúde do mesmo, e até o momento não teve. O Ministério Público se sustenta que a defesa colocou poucos documentos que comprovasse a necessidade física dele de responder o processo em liberdade. Acontece que isso foge da defesa, porque a defesa não controla a unidade prisional. E se tratando de saúde, não como eu posso explicar, a questão do. Só um momento. A questão da incompatibilidade, a prisão com a doença. E se tratando também que o acusado tem uma filha menor de 2 anos de idade. Então, ele se enquadra subsidiariamente no artigo 314 do 318 do Código de Processo Penal. E a defesa pede só que seja bom visto com os bons olhos a questão da doença, porque a família que está mantendo ele lá com a questão de medicamentos e o Estado está inerte, não fala como é que está a situação dele. E eu peço o deferimento, se for possível. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Elaine. Com a palavra, o Ministério Público, por igual, tem. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa augusta Câmara Criminal, excelentíssimo senhor desembargador Jaime, excelentíssima senhora professora desembargadora Ângela, eu aprendi com um professor, já disse isso, lusitano, que até o mau aluno é dado o direito de ousar. E fiquei muito à vontade quando Sua Excelência a desembargadora Ângela, na sessão próxima passada, disse que aqui sempre é um aprendizado, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa. Nesse HC, eu suscitei uma dúvida minha, e eu gostaria de expor a apreciação de Vossas Excelências para dissipar, não de ordem eminentemente pessoal, essa dúvida minha, mas de ordem processual. Eu lendo atentamente o habeas corpus impetrado, hoje sustentado pela ilustre advogada, ela trata realmente na peça habeas corpus sobre o padecimento do, do paciente na unidade prisional. E isso me fez questionar se essa matéria não era de competência especificamente da Lei de Execução Penal, porque está lá no artigo 14, no artigo 41 da LEP, e eu trouxe aqui
a guisa meramente ilustrativa, o artigo 14 preconiza, abro aspas, a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo ou curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E nisso alcança a assistência à saúde do preso como um direito, lá no artigo 41, inciso 7 da LEP. O professor Renato Brasileiro de Lima, numa obra no manual de execução penal dele, de 2022, diz literalmente, isso é de todos nós sabido, eu estou trazendo só título ilustrativo. Abro aspas. Como toda e qualquer pessoa, o recluso também tem direito a atendimento médico, seja ele de natureza profilática, seja ele de natureza curativa, mormente se considerarmos sua maior suscetibilidade a doenças infecto-contagiosas em razão das péssimas condições carcerárias encontradas Brasil afora. E me louvo também do saudoso professor Júlio Fabrini Mirabete, ao destacar, abro aspas, entre os direitos legais, se referindo ao direito do preso, está também a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado, do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. A assistência médica externa só cabível quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prestá-la. Pode ser autorizada pela direção do estabelecimento, ainda quando não se trate de caso de urgência. E, por fim, também a guisa meramente exemplificativa, o professor Renato Marcão, em sua obra Curso de Execução Penal, traz a lição de que a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo ou curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Já os professores Nestor Távora e Rosnar Rodrigues de Alencar também preconizam, abro aspas, toda vez que o estabelecimento penal não estiver dotado de recursos para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante permissão da direção do estabelecimento. Fecho aspas. É verdade que a doutora impetrante ela não se foca no pedido habeas corpus dela nessas circunstâncias. Ela se foca noutra particularidade, embora mencione literalmente, já no início da sua impetração, na página 1 já do pedido dela, informando que o paciente é portador de cardiopatia congênita complexa, manifestada por múltiplos sopros cardíacos, associada à necessidade de uso contínuo das medicações e tal, e tal, tal. Bom, mas o que é que eu quero suscitar, então, com isso? Tem o juízo criminal que decretou a prisão preventiva do paciente autoridade para determinar que o paciente receba tratamento médico particular da família, ou esse pedido não deveria ter sido endereçado ao juiz corregedor dos presídios? Ou seja, um juiz de uma vara criminal pode determinar que um preso saia do presídio, extramuros, e receba atendimento numa unidade hospitalar, ou pode autorizar que um médico entre no presídio para atendê-lo, ainda que às expensas da família. Essa foi a dúvida que suscitei. E, tendo suscitado essa dúvida, eu levanto essa questão preliminar. Se é para se conhecer do pedido habeas corpus, considerando que a autoridade judiciária impetrada ela não tem autoridade para deferir o pedido formulado pela advogada, pela causídia. E se eu for, evidentemente, se essa questão não tiver, na visão de Vossas Excelências, nenhuma vinculação ou nenhum nexo de causalidade com o que eu estou me manifestando, com o que eu estou, aliás, desejando aprender, o Ministério Público se manifesta ratificando o parecer que consta dos autos pela denegação do pedido, porquanto entendo que
o juiz laborou com acerto em manter a prisão preventiva. Mas gostaria, não, repito, por curiosidade minha pessoal, mas de ouvir Vossas Excelências sobre esse questionamento, né, da competência ou não do juízo que decretou a preventiva e que não está permitindo ou está sendo omisso, segundo a doutora, de determinar que um médico compareça ao presídio para atender o paciente. Obrigada, doutor Marcos. Passarei eu acho que a leitura do voto e cada um se posiciona de qualquer na situação. Para mim, é uma situação mais objetiva, bastante objetiva. Já tivemos casos bem parecidos e eu acho que não se trata de o juízo não deixar ou deixar de entrar o médico na unidade prisional, né? Vou ler aqui o voto. Esse é o 063 04 32 37 2025. É isso? 063 04 32. Isso, exatamente. Ementa penal, processual penal, habeas corpus, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas, pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, existência de moléstia grave e de filha menor, supressão de instância, vedação, constrangimento ilegal não vislumbrado em análise de ofício, pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, insuficiência, necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, REACH, parcialmente conhecido. Vou ler aqui. Caso em exame, habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Elaine Maria Mota Araújo, não é segredo de justiça, em favor de Antônio Douglas Nascimento do Vale, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Busca a defesa a substituição do cárcere pela prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por cautelares alternativas, sustentando, para tanto, existência de moléstia grave e de filho menor dependente dos cuidados diretos do paciente. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar nos termos dos artigos 318, 2 e 6 do Código de Processo Penal e verificar a possibilidade ou não de imposição de medidas menos gravosas. Razões de decidir. Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, verifica-se que a defesa formulou pleito idêntico em autos incidentais, suscitando a presença de doença grave e de filho menor sob os cuidados do paciente. No entanto, a autoridade judiciária ainda não se manifestou acerca do referido pedido, de sorte que a eventual análise da pretensão e da respectiva tese por essa Corte configuraria indevida supressão de instância. Em análise de ofício, apesar de a defesa ter apresentado neste remédio constitucional documentos médicos, a previsão do artigo 318.2 do CPP engloba a hipótese de o agente estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não foi evidenciado no caso. Além disso, não teria sido demonstrada a insuficiência da unidade prisional para a continuidade de eventual tratamento. Ademais, o acusado juntou apenas a certidão de nascimento da filha, contudo, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados desta, assim como não demonstrou a impossibilidade da genitora cuidar da criança, na forma do artigo 318.6 do CPP. A prisão preventiva se encontra plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva. É que policiais militares teriam recebido a informação de que os possíveis autores do homicídio de HSF estariam trafegando em um HB20 prata, o qual estaria estacionado no bairro Vicente Pinzon. Ao receber a ordem de parada, 2 homens teriam descido do veículo e empreendido fuga, pulando muros e telhados, sendo posteriormente capturados após cerco policial. No interior do automóvel, que aparentava possuir placa clonada e registro de roubo, teriam sido encontrados 18 gramas de maconha,
23 gramas de crack, uma mini balança digital, máquina de cartão de crédito, uma balaclava, um celular e estojo com munição calibre 9mm deflagrada. Além disso, o laudo provisório teria constatado a presença de THC, tetrahidrocannabidiol, canabinol. Os suspeitos teriam sido identificados como o paciente e o corréu. Não bastasse isso, em consulta ao Sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificada, Cancún, verifica-se que o paciente possui um inquérito policial em seu desfavor, referente à suposta prática dos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a insuficiência na adoção de providências menos gravosas. Essa circunstância enseja a observância da súmula número 52 do TJ Ceará, habeas corpus parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível, ou seja, é também parcialmente conhecido, não pelos mesmos motivos ou valores. E eu quero só deixar claro que tem agora aqui na página 277, eu verifiquei agora, que no dia 24 de novembro houve, né, a reiteração, a ratificação, ratificou todos os fundamentos da decisão anterior para se manter a prisão preventiva dos acusados, que foi a posição do juiz à época, ou seja, está dentro ainda do prazo 90º. Então, como vota desembargador Jaime. Inicialmente, permita-me cumprimentá-la, senhora presidente, cumprimentar também a colega Ângela Gondim, doutor Renan, o digno representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Thaís, nossa secretária, em nome de quem eu cumprimento os demais servidores, inclusive a Força Pública, e a doutora advogada, a doutora Elaine, que ocupou a tribuna, em nome de quem eu cumprimento os advogados presentes e os que estão de forma virtual. Excelência, eu vi aqui, né, analisando bem o seu voto, Vossa Excelência examinou as questões na forma em que trazidas no habeas corpus, né? A doutora Elaine trouxe aqui algo novo que não havia ainda nos autos, né? E ainda com relação à dúvida ou à pergunta que o doutor Renan colocou, né? Ao juízo da execução é dado resolver, ainda que nas execuções provisórias, os incidentes. Então, sempre que houver algo que diga respeito, não ao caso concreto, ao fato em si, mas às condições do sócio-educando, né? De quem esteja no sistema prisional, essas questões, esses incidentes devem ser dirigidos a ele, né? As comarcas do interior, de vara única, essas duas figuras se identificam numa só pessoa, né? Porém, quando houver uma unidade que trata dos processos de conhecimento e uma que trate dos processos de execução, naturalmente, ainda que provisoriamente caberá ao juízo das execuções. Então, Excelência, sem me alongar mais, eu acompanho o voto, como já antecipei. Como vota desembargador Ângela? Muito boa tarde, senhora presidente. Também peço licença para saudar todos, embargador Jaime, doutor Marcos Renan, procurador de Justiça. Não visualizo Defensoria Pública, doutora Thaís. Qual é o defensor? Doutor José Laerte, muito boa tarde. Força Policial, advogados presentes e em videoconferência, servidores do tribunal, na pessoa da doutora Thaís. De igual forma, eu já confirmo o voto provisório antecipado, no sentido de acompanhar integralmente o voto da relatora. Mas, antes de concluir aqui a minha breve fala, a provocação do Procurador de Justiça, doutor Marcos Renan,
me despertou uma reflexão. Primeiro, eu não acho que o pedido deva ser dirigido ao juiz corregedor. Na verdade, a gente ainda não fala nem de execução provisória, nem de definitiva, porque não há nenhuma condenação, nem a título precário, né? A gente ainda não está nessa fase processual. Nós estamos com a prisão provisória pura, digamos. Então, com quantos artigos da Lei de Execução Penal se estendam aos presos provisórios ou definitivos, entendo que não, o pedido não deveria ser dirigido ao corregedor. E explico. Na verdade, a impetração não pede a realização de exames ela pede a prisão domiciliar por conta de doença. Então, cabe ao juiz que decretou a preventiva conceder a domiciliar, né? Se fosse o caso. Então, não acho que essa preliminar seja de todo cabível nesse estágio em que está o processo de conhecimento. E ainda que fosse, nós temos sempre o hábito aqui, doutor Renan, e Vossa Excelência já deve ter percebido isso, não só nessa Câmara, mas em todas, mesmo quando a gente percebe alguma preliminar que poderia prejudicar o exame e tornar não conhecida a impetração, nós enfrentamos, ainda que de ofício, sem uma profundidade grande, mas pelo menos para detectar a existência de constrangimento ilegal. Sim, tudo bem, a gente não merece conhecer, mas já que a impetração chegou, e nos foi dada ao conhecimento essas situações, vamos ver se há algum constrangimento, alguma ilegalidade flagrante, patente, que possa ensejar, ainda que de ofício, a concessão da ordem. Nós temos por hábito fazer isso, até porque o remédio heróico é algo muito caro para todos nós. Então, ainda que fosse o caso de não conhecimento, a gente conhece. Não na profundidade que deveria ser, mas naquela necessária para a gente vislumbrar ou não a presença de uma flagrante ilegalidade. Mas, nesse caso, penso que a autoridade dita coatora, que no caso não é, seria realmente o juízo de conhecimento, só para a gente... E eu acho bom a gente mudar certos focos aqui, né, e trazer é, novidades, né, para a gente debater, porque às vezes alguém enxerga algo que, né, é aquela visão do susto, né, o filósofo diz que o filósofo, o amor, aquela pessoa que ama o conhecimento, que ama o debate, ele vive do susto, da surpresa, né, da curiosidade. Então, é importante que essas curiosidades sejam trazidas para a gente debater, para a gente crescer. Mas, nesse caso, a minha resposta seria: não vejo legitimidade, e, ainda que houvesse, não seria algo intransponível para o conhecimento da ordem, ainda que de ofício. Então, eu acompanho integralmente a relatora, fazendo essas considerações breves. Obrigada, desembargadora Ângela. E também informando que todas as unidades onde se tem o encarceramento, em todas elas há o acompanhamento médico, inclusive existe um hospital só para isso, aqui em Itaitinga, e mesmo onde não seja, mesmo que não seja aqui no grande hospital aqui em Itaitinga, nas unidades, e a gente lembra disso, desembargador Jaime lembra, desembargadora Ângela, quando a gente estava no interior, né, eu que fui da comarca de Marco, Quixadá e Russas, e a gente tinha todo um zelo e cuidado por aqueles que estavam encarcerados se tivesse acometido de algum tipo de doença. Eles eram levados aos médicos e quando não podia, os médicos adentravam e assim é feito aqui. Então, por isso há o aguardo aqui de saber realmente se ele pode continuar ou não com talvez com essa informação que venha dentro dos autos, aí sim dá para saber se ele deveria ir para uma domiciliar ou não, né? Até então se sabe que eles são cuidados e são levados, inclusive, para procedimentos cirúrgicos. A gente já levou aqui alguns habeas corpus aqui na primeira Câmara, tem tido alguns habeas corpus, pessoas acometidas de alguma situação que seriam levadas, inclusive, para o HGF. Então, há todo esse cuidado, mas acho que deve haver esse acompanhamento por parte da defesa e parabenizo por essa
pela incursão aqui da defesa do paciente e agradecendo, vou declarar aqui o resultado, que por unanimidade a ordem foi parcialmente conhecida e denegada. Muito obrigada, doutora Elaine. Boa tarde. Passo ao processo seguinte, próxima sustentação, habeas corpus número 18, da extrapauta 062993790-2025, da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, advogado... É extrapauta. É doutor Edson Weidson. Muito obrigada, doutor Edson Castro Silva. E aqui é o paciente, né? Márlio Borges Cardoso. Doutor Edson, pronto, podemos? O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora desembargadora, meus cumprimentos. Eminente desembargador relator, doutor Jaime, a quem saúdo na pessoa do doutor Jaime, todos os desembargadores aqui presentes, doutora Ângela, que muito nos honra vir a essa tribuna, ter com vossas excelências, doutor procurador de justiça, os cumprimentos, o nobre representante da Defensoria Pública, que aqui nos assiste de forma virtual, a todos os servidores aqui presentes, ao qual saúdo na pessoa da doutora assessora. Nesse dia de hoje, nós vimos aqui, excelências, não trazer a avaliação de vossas excelências, a apreciação dessa corte, não apenas um pedido de liberdade, mas, com a devida venha, é um grito de socorro contra o arbítrio. E isso se faz diante da discussão da valoração do veredito, e que não é o que se busca aqui. Na verdade, nós buscamos aqui não saber se o réu é culpado, se o réu é inocente, mas sim debater a rigidez do procedimento e da decisão que foi prolatada pelo juízo de Tamboril. E aqui, excelência, nossa defesa, ela se consolida em 4 alicerces que são necessários à discussão e que são vitais. Na verdade, essa é a palavra, que são vitais o julgamento da matéria, certo? O primeiro deles diz respeito, excelências, à afronta à hierarquia jurisdicional pela desobediência a uma ordem expressa dessa corte por parte do magistrado de Tamboril. Na verdade, esse é o ponto nevrálgico do nosso debate, do nosso habeas corpus, onde nós tivemos uma decisão da eminente desembargadora num pedido de desaforamento, um pedido liminar, uma decisão liminar determinando a suspensão do julgamento. Essa decisão ela foi levada a conhecimento do magistrado através da oficiala de justiça que oficia na comarca e foi cabalmente demonstrado nos folhos do habeas corpus que essa informação chegou ao conhecimento do eminente juiz, do doutor magistrado de Tamboril, antes do encerramento da votação, antes da prolação da sentença, e ao arrepio dessa determinação do Egrégio Tribunal de Justiça, o nobre magistrado de Tamboril tocou o procedimento, continuou o julgamento e prolatou uma sentença condenatória de mais de 29 anos contra a pessoa do paciente, o oficial reformado Márlio Borges. Esse é o ponto principal da nossa impetração, que vem acompanhado de outras ilegalidades. Na verdade, excelência, o que se percebe, doutor Jaime, doutora Ângela, nossa eminente presidente, o que se percebe nesse procedimento é um interesse desvelado, um interesse
não conhecida as suas razões de julgamento desse processo a qualquer custo, a toque de caixa. Isso se diz, excelências, com base em vários fatores. O primeiro deles, nós podemos alinhar aqui que a defesa, diante de graves ameaças de morte proferidas por pessoas vinculadas a este feito e que foram tomados conhecimentos pelo setor de inteligência da Polícia Militar, ameaças ao paciente, ameaças a este advogado que vos fala, no tocante a possível resultado favorável ao paciente que poderia desencadear um ato de homicídio das pessoas envolvidas nesse fato e na defesa do paciente. De pronto, ao tomar conhecimento desses fatos, tomei o zelo, tomei o cuidado de comunicar ao promotor oficiante na comarca, tomei o cuidado de comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado do Ceará, para que fossem adotadas as devidas e necessárias providências no sentido de apurar os fatos que haviam chegado ao nosso conhecimento. A OAB oficiou a Polícia Civil para que fosse aberto um procedimento para a apuração desses fatos. O Ministério Público nenhuma conduta adotou nesse sentido. Reiteramos o pedido para que fosse informado nos autos quais as condutas que haviam sido adotadas diante desses fatos gravosos. Nenhuma informação nos foi dada e, diante disso, nós apresentamos o pedido de adiamento da sessão plenária, também consubstanciado no estado de saúde do paciente, que é portador de neoplasia maligna, né, câncer, e que tinha um atestado da médica oncologista que o proibia até mesmo de se deslocar para participar presencialmente do ato e exercer o seu direito de defesa, ali sendo ouvido em plenário, e havia um atestado. O Ministério Público se posicionou favoravelmente a esse pedido, porém o magistrado de Tamboril, atrelado a fatos pretéritos, a argumentações pretéritas de ameaças anteriores, negou o nosso pedido de adiamento, sem adentrar ao mérito do que estava sendo suscitado naquele momento, que eram as graves ameaças à vida do paciente e deste advogado que vos fala. E somente fundamentou sua negativa em fatos anteriores. E diante dessa negativa de adiamento da sessão plenária, disse que caso o advogado não comparecesse, seria nomeado um defensor dativo. Poucas horas antes do julgamento, uma sexta-feira, final de tarde, a Secretaria da Vara, sem a nomeação expressa, sem a nomeação formal do defensor por parte do magistrado, determinou a intimação de um advogado local. Isso ao final da tarde de uma sexta-feira, concedendo a este prazo exíguo de pouco mais de 24 horas úteis para análise de um processo de mais de 1.500 páginas. 1.500 páginas essas que são formatadas por peças técnicas como perícia, contra-perícia, contratada pelo paciente, ora réu, peças técnicas de oitiva de testemunhas, e ressalte-se também neste ponto que uma das testemunhas pediu para ser ouvida virtualmente porque temia por estar presente naquele júri, naquele julgamento, e diante de toda essa situação, foi intimado um defensor dativo sem nomeação formal pelo magistrado para que comparecesse à sessão plenária e com menos de 24 horas para a leitura e estudo de um processo de 1.500 páginas. Na sessão plenária foi dado ao Ministério Público o tempo regimental, o tempo regulamentar, legal, para se manifestar, o qual fez uso desse tempo quase que sua inteireza, quase sua completude, porém a defesa que foi nomeada para aquele ato, pasmem vossas excelências, fez uso apenas de 19 minutos de seu tempo. Considerando dentro desses 19 minutos as saudações iniciais, que são de praxe em atos dessa formalidade, e pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Isso a defesa, a condenação nos termos da denúncia, pedindo exclusivamente, a título de defesa, que esta condenação se desse nas penas mínimas, o mínimo possível. Posterior ao julgamento, ele deu uma entrevista a uma rádio local, entrevista essa que, inclusive, foi juntada aos autos da apelação, foi juntada aos autos do habeas corpus, onde ele disse que não teve tempo hábil
não teve condições de melhor analisar o processo para proferir o julgamento. E, pasmem, excelências, sentenciado esse processo, diante de toda essa data máxima venha, perdão pela expressão, mas toda essa confusão, essa balbúrdia, foi dada uma condenação de mais de 29 anos em desfavor do réu. E, alinhado a essa condenação, foi determinada a prisão imediata do réu, tendo em vista a condenação do júri, com base no tema 1068 do STF, o início do cumprimento imediato da pena. E esse habeas corpus tem por finalidade exatamente expurgar essa determinação. Por quê? O réu é inocente, o réu é culpado? Não, não é esse o nosso objetivo. Apenas um ato inexistente, uma vez que existia uma decisão superior determinando a suspensão do julgamento e o julgamento continuou mesmo ciente dessa decisão, proferida em autos de desaforamento, determinar a suspensão do julgamento. Então, se houve esse ato, na verdade, não há um ato jurídico que sirva de fundamento que vá subsidiar a determinação da prisão, porque o ato ali é nulo, ele é inexistente, uma vez que praticado em contrariedade a uma ordem superior, uma ordem hierarquicamente superior. Então, aqui não se está a discutir, não se está a deliberar acerca da justiça da decisão condenatória, mas sim acerca da ilegalidade da decisão, a ilegalidade do procedimento que subsidia essa determinação de prisão. Ou seja, existe um ato nulo de pleno direito, se assim podemos dizer, na verdade existe um ato inexistente já que praticado em desacordo com a determinação hierarquicamente superior, que não pode, em hipótese nenhuma, as excelências, gerar efeito, sobre pena de atentar contra a autoridade deste egrégio tribunal, contra o Estado democrático de direito e de se enterrar qualquer raciocínio, por mais pueril que seja, acerca de justiça. Uma vez que se está caminhando para se colocar no cárcere um cidadão, um oficial da polícia reformado, a quem não foi lhe dado o direito de ampla defesa, um cidadão que hoje se encontra cometido de um CA, de um câncer, em tratamento, fez inclusive uma cirurgia, um cidadão que é pai de duas crianças autistas, uma nível 1 e uma nível 2, ou seja, que é necessário a convivência familiar para subsidiar, para apoiar a família, cuja esposa é detentora de ansiedade, problemas psicológicos de elevada gravidade, que por vezes elimina de qualquer possibilidade de cuidado aos seus rebentos, deixando a cargo exclusivo do réu, que hoje está à beira de ser lançado ao cárcere por ato ilegal, ato completamente ilegal de um magistrado de direito, data máxima venha. Alinhado a isso, excelência, alinhado a essas argumentações, entra também a questão humanitária. Não há como fugir disso. Ou seja, além da questão de fato, além da questão de direito, existe a questão humanitária. Como já dito, trata-se de um cidadão com câncer, informação essa trazida inclusive aos autos, com atestados médicos, pai de 2 crianças autistas, esposo de uma senhora que tem um elevado nível de depressão e ansiedade, e que por vezes é o único pilar de toda uma família, e diga-se que se encontra em São Paulo, que teve que abandonar o seu lar, sua casa própria em Fortaleza, para migrar para São Paulo, para acompanhar um tratamento de uma doença renal de um dos filhos. Então, aqui nós estamos a rogar a vossas excelências, não pelo julgamento da justiça da decisão, mas que esteja postas à mesa, que seja postas a análise, a questão procedimental, a nulidade clara, cristalina do procedimento que foi seguido pelo magistrado e que vai estar a viciar a consequência, que é a prisão condenatória com base no tema, e aí o tempo já está se esgotando, mas rapidamente, também roga a Vossa Excelência uma distinção quanto ao tema. Tá? O tema ele não tem aplicação, data máxima venha, em todo respeito aos entendimentos contrários, em procedimentos que estão eivados de nulidade. O tema ele é expresso em dizer que ele se aplica àquelas ações do Tribunal do Júri em respeito à soberania dos vereditos,
cujo procedimento tenha sido com completa lisura, completo respeito à legalidade, completo respeito às normas legais regentes do tribunal do júri. Uma vez que se há um erro de procedimento, uma vez que se há uma desobediência a uma ordem hierarquicamente superior, não se há mais a legalidade do julgamento. E não sendo esse julgamento legal, não estando ele dentro das regras do jogo, não há como se aplicar um tema que determina uma prisão, um cumprimento, um início de um cumprimento de pena quando o veredito do júri é fundado em procedimento legal, que obedecem às regras dos jogos. Então, tendo em vista o fim do nosso tempo regimental, a gente vem aqui rogar a Vossa Excelência que seja concedida a ordem para fins de permitir que o réu recorra em liberdade, continue em liberdade até que seja julgado a apelação que já está em trâmite, a apelação que já está em análise, e que ele consiga permanecer em liberdade e tenha a tranquilidade necessária para promover a sua autodefesa. É o que roda a defesa e agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Muito obrigada, doutor Edson. Passando a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa augusta quarta Câmara Criminal, excelentíssima senhora desembargadora, professora Ângela, excelentíssimo senhor desembargador Jaime, excelentíssimo senhor doutor advogado. Me surpreendeu, excelência, no particular, excelências, uma expressão empregada, talvez pelo calor do fervor da defesa. Eu já fui advogado durante 10 anos. Sua Excelência, eu botei aqui entre aspas, julgamento a toque de caixa. Eu acho uma expressão, de uma certa forma, agressiva com o juízo singular. Não imagino um juiz de direito buscar o mero prazer bestial ou de sã consciência, levar um julgamento dessa magnitude a toque de caixa, repito aqui, entre aspas. Sua Excelência ventilou a hipótese de fazer justiça e me fez relembrar o escritor indiano Amatra Sen, no livro A Ideia de Justiça. E o Amatra Sen ainda hoje está por definir o que é justiça. Mas ele chega a uma conclusão, que justiça é você, pelo menos, evitar promover a injustiça. Já está um bom caminho andado para se chegar à justiça. Mas, à latra do que acabei de mencionar, eu penso que não assiste razão ao pundonoroso advogado que faz uso da tribuna e o faz com muita proficiência acadêmica, mas peço venha também para, em ratificando o parecer já lançado nos autos pela douta Procuradoria, a colega que o subscreveu, e dizer que penso que a matéria trazida à sustentação oral de Sua Excelência o doutor advogado, ela deve ser discutida em apelação criminal. A estreita via do habeas corpus para discutir matéria que demanda um aprofundamento exaustivo nos autos, é de todos nós sabido, não comporta essa dilação. De modo que trago aqui a colação, ainda que a guisa, repriso meramente ilustrativa, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, outra também do Superior Tribunal de Justiça, mas que ambas, em resumo, dizem o seguinte, abro aspas, particularmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio. Eu penso que a exploração dessas eventuais nulidades suscitadas agora do púlpito devam ser melhor apreciadas em sede de recurso próprio contra a decisão condenatória. E em relação à incidência da súmula 1068 do Supremo Tribunal Federal, eu não creio que seja também objeto de desconstituição por essa douta Câmara, porque, como o senhor bem disse, a incidência da
da norma, né, do tema de repercussão 1068, ele só poderá deixar de existir se for reconhecida a nulidade da sessão, né? Esse tema de repercussão, ele vincula o juiz a incidi-la na hipótese de réu condenado pelo Tribunal do Júri com pena, diz até o ministro Roberto Barroso, que seja qualquer que for a pena, não bastava ser 8 anos, como previsto no artigo 492, né? Então, mas tenho para mim que essa discussão só será melhor aproveitável, cabível, discutida em sede de apelação criminal e não em sede de pedido de habeas corpus. Desse modo, Excelência, o Ministério Público, ratificando o parecer já lançado nos autos, primeiro, pugna pelo não conhecimento do pedido habeas corpus. E, caso Vossas Excelências entendam por conhecê-lo, que o deneguem. Agradeço, doutor. Passando a palavra agora ao ilustre relator. Obrigado, Excelência. Reitero os meus cumprimentos a todos e acrescento aqui o meu abraço ao doutor Laerte, representante da Defensoria Pública, que eu não havia visualizado no início da sessão. Cumprimento também o nobre advogado que ocupou a tribuna. Meus caros, neste caso, eu já havia por 2 vezes recebido a esposa do seu constituinte, né? O senhor também. E já ali na nossa conversa do gabinete, eu dizia que certas questões não podem ser apreciadas, né, em sede de habeas corpus. Disse até a senhora, que bastante apreensiva, me dizendo todas as circunstâncias em que ocorreu o julgamento e o caso concreto em si, e uma série de fatos e circunstâncias que não poderiam ser objeto de apreciação na via estreita do habeas corpus. Mas não se preocupe, isso aqui é matéria a ser vista na apelação. Lá sim é que nós vamos nos debruçar, né, sobre estes temas. O que nós vamos fazer no presente habeas corpus, salvo engano, o que teria dito, nós vamos examinar, né, a legalidade, a juridicidade do decreto prisional, né, em análise. E quando nos deparamos com essas instâncias de validade, a juridicidade e a legalidade da decisão, como o muito nobre procurador afirmou, a súmula 10.008 do Supremo Tribunal Federal, ela tem uma orientação vinculante, ou seja, você não pode se desfazer dela, deixar de observar.
Doutor Laerte nos escuta? Escuto, sim. Ele está sinalizando que escutou. Sim, estou escutando. Então, eu aqui não caí. Eu estou, inclusive, vendo aqui o doutor Laerte. Estou escutando, desembargador. Ele está aqui. Está ouvindo, desembargador? Parece que só restaram esses dois bravos, o doutor Laerte e eu. O meu voltou agora também. Tinha caído. Simpatia. Veja aqui agora, inclusive, mais um. Doutora Márcia Teixeira. Me escuta, doutora Márcia? Voltou agora, Pois Excelência. é, a doutora Aí. Márcia também, então, eu acho que só eu fiquei aqui. E doutor Laerte, os bravos que resistiram a esta intempérie tecnológica. Doutor Laerte, o senhor nos escuta? Sim, perfeitamente. Escuto, sim. Ok, porque caiu a internet aqui retornando agora. Tranquilo. Obrigado. Tá. Pronto, estamos voltando. Desculpem aí o eco. Ainda tá gravando. Tá lá, gravando? Está gravando. Só um minutinho, vou aguardar aqui Você pode interromper só um minutinho que eu estou aguardando aqui o desembargador Jaime? Eu peço